Fala galerinha! Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Hoje iremos falar sobre nossos esportes coletivos. Vamos embora? Primeiro a gente tem que entender o que são esportes coletivos, né? E aí diz o seguinte: esportes coletivos podem ser entendidos como um confronto entre duas equipes que se dispõem pelo terreno de jogo e se movimentam de forma particular, com o objetivo de vencer, alternando-se em situações de ataque e defesa. E aí aqui tem uma imagem para desafiar vocês aí de alguns esportes, né? Tanto alguns esportes coletivos, alguns esportes individuais. E aí vocês vendo essa imagem que está por aí, o que é que vocês, quais esportes que vocês conseguem identificar com a quantidade de esportes? Vão pensando aí, vão pensando. Esse aqui, alguém sabe o nome desse? Você faz aqui, alguém sabe o nome desse? Pra quem não sabe, esse aí é a peteca do badminton. Muito bom esse esporte. Enfim, então, aí tem um desafio para vocês. Alguns esportes aí que são individuais, mas a maioria são coletivos. E aí, os esportes coletivos são aqueles em que a equipe é formada por duas pessoas no mínimo. Essas atividades têm como característica principal a integração entre os componentes, divisão e organização dos jogadores e a partir de suas posições e o trabalho em conjunto para o alcance dos objetivos. Aqui nós temos alguns esportes, né, coletivos que podem ser praticados em vários locais, os esportes coletivos. Por exemplo, o vôlei, ele pode ser praticado tanto na quadra quanto na praia, né, na areia. Então, os esportes coletivos podem ser praticados na quadra, pode ser praticado em um campo específico, por exemplo, de beisebol. Depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre beisebol. Pode ser praticado na areia. Isso aí a gente tem um vôlei de praia, futebol de areia. A gente tem algumas modalidades. Nós temos o futebol americano, que é em campo, né? Nós temos até esporte no gelo. E por aí vai. Então, os esportes coletivos, eles são regra básica, né? São duas pessoas, no mínimo, ali competindo contra outra equipe. Tem esportes que são mais pessoas, claro, mas para ser coletivo tem que ser no mínimo duas pessoas, né? E eles podem ser praticados em vários locais, né? Desde a quadra até um gelo. Então, esses são os esportes coletivos. E aqui, algo em comum que a gente pode separar dos esportes coletivos é o seguinte: ele tem confronto entre equipes, ele tem a questão de ataque e defesa, tem a área delimitada, tem a meta, regras, equipes. Então, tudo isso, se a gente for analisar assim, o que tem de comum, né, o que tem ali parecido entre os esportes coletivos, a gente consegue identificar esses pontos. E aí, benefícios dos esportes em geral, né, tanto individual quanto coletivo. Os benefícios dos esportes, eles têm a função de estabelecer um cuidado, estabelecer uma prevenção, estabelecer um benefício para a nossa saúde, corpo e mente. Então, todos esses processos, eles estão juntos aí quando a gente trata de benefícios dos esportes. E aí, o benefício dos esportes, eles melhoram a coordenação, a agilidade, a organização, colabora para diminuir o estresse e o risco de doenças cardiovasculares, cria capacidade de desenvolver estratégias. Então, tudo isso está correlacionado com o benefício dos esportes. E aí, os benefícios dos esportes, eles atuam diretamente nas suas capacidades físicas, como a gente já viu em outras aulas, né? Eles atuam na interação social e, claro, no funcionamento do seu cérebro. Os benefícios de esportes coletivos em si, né? A gente falou de gerais, tanto individual, tanto coletivo, agora específicos de esportes coletivos, né? Os esportes coletivos, eles contribuem com a proatividade da pessoa, com o sentido de organização, favorecem a integração e a socialização dos indivíduos, além de desenvolver a capacidade de trabalhar em conjunto. Então, isso é uma marca muito importante dos esportes coletivos. Aqui na imagem vocês têm exemplos, né, de esportes coletivos na água, vocês têm exemplo em outros ambientes aí.
dos esportes coletivos. E aí, a gente pode apontar aqui que os esportes coletivos eles desenvolvem o espírito coletivo, a estratégia, o raciocínio, o prazer, a disciplina. Tudo isso está correlacionado com os esportes coletivos. E aí a gente consegue, quando a gente pensa, né, dos benefícios, isso aí só para brincar com vocês, que gosta de contar uma piadinha, né? Mas enfim, quando a gente pensa em esportes coletivos, a gente vai pensar em um quarteto fantástico. Não, claro, né, esse quarteto fantástico aí, mas é só para vocês fixarem na memória de vocês o quarteto fantástico. Que quarteto fantástico é esse, Rodolfo? É o quarteto fantástico da Ina, que é o seguinte: a dopamina, a endorfina, a ocitocina e serotonina. Vocês já ouviram falar desse quarteto fantástico? Esse quarteto fantástico é conhecido como o quarteto fantástico da felicidade. Por quê? Porque esse aí são hormônios que produzem felicidade. A dopamina, endorfina, ocitocina e serotonina. E quando você pratica o esporte coletivo, 99% das vezes você está produzindo esses hormônios aí na sua vida. Então, eles são de extrema importância para você se sentir bem, bem-estar, felicidade, alegria. É, e alguns estudos vêm apontando de que os esportes coletivos eles conseguem prevenir a ansiedade, diminuir a questão da depressão, diminuir a questão da ansiedade na vida das pessoas, porque ele está produzindo esses hormônios aí. E aí, por mais difícil que seja, é o que os médicos tentam recomendar sempre, né? Além dos medicamentos, claro que é uma doença, mas os médicos dizem, olha, tenta fazer exercício físico para pessoas que têm depressão, tenta fazer exercício físico para pessoas que têm ansiedade, porque tem a oportunidade de fornecer esse quarteto fantástico aí através das inas, que são hormônios essenciais para a nossa felicidade e alegria. Também, né, o espírito coletivo, quando a gente trabalha o esporte coletivo, está diretamente correlacionado com você depender do outro. Então, ninguém vence um esporte coletivo sozinho, né? Você pode ser o melhor atleta da face da Terra, mas se você não trabalhar em equipe, em um esporte coletivo, você não vai conseguir os benefícios, né? Então, a gente pode ver aí alguns exemplos, né, bem práticos no, na mídia, né, de atletas que são muito bons, mas o seu time ou outros atletas que compõem ali essa equipe não são tão bem assim. Então a gente consegue perceber que os esportes coletivos eles trabalham a individualidade de cada um e a gente tem que respeitar o limite de outras pessoas. E ao mesmo tempo, o esporte coletivo aborda algo bem interessante, que é o seguinte: eu respeito o outro e conheço o outro e começo a trabalhar em função daquilo que o outro tem de bom e sei o que ele tem de ruim também. Então a gente pode ver até assim alguns times que a gente diz assim, esse time é tão ruim. Por exemplo, não é um exemplo mais prático da gente, um futebol, por exemplo. Diz esse time é tão ruim, mas é tão bem ali entrosado, é tão bem é, treinado, parece que os jogadores se conhecem há 50 anos, porque quando faz um trabalho realmente de trabalhar ali o indivíduo de cada pessoa e a funcionalidade daquela pessoa, a gente consegue estimular, né, o melhor. Então, como eu disse, é um esporte coletivo, não é um esporte individual. Então, quando se trabalha no esporte coletivo, a gente tem que respeitar tanto o outro e respeitar as diferenças e ver as limitações e trabalhar. E claro, não canso de falar para vocês, como eu digo, quem é meio aluno tem que saber disso, que os esportes, a atividade física, os jogos, eles estimulam diretamente o nosso cérebro, diretamente. E como vou relembrando, tá?
O nosso cérebro é composto pelo lado direito e lado esquerdo. O lado direito do nosso cérebro é responsável por toda a nossa criatividade, imaginação, ludicidade, é responsável pelos nossos jogos, é responsável pelo nosso estilo musical, é responsável pelas nossas ideias malucas, pela nossa bagunça, desorganização, enfim. E o nosso cérebro esquerdo é responsável pela nossa estratégia, raciocínio, cálculo matemático. A gente está ali observando e tem aquela questão metódica, aquela questão, então vou fazer isso, depois aquilo. Então tudo isso é formar nosso cérebro. E aí quando a gente pratica o esporte coletivo, a gente está estimulando esse nosso cérebro como um todo. A gente estimula tanto a nossa criatividade, a ludicidade, a brincadeira, a imaginação e ao mesmo tempo a estratégia, o raciocínio, o trabalho em equipe ali que a gente vai formatando e usando de forma metódica ali. Eita, tenho que fazer isso, tenho que agir de tal maneira porque está atingindo outras pessoas e por aí vai. Então é essencial que a gente tenha essa prática em nossas vidas. E aí, alguns tipos de esportes coletivos, a gente vai agora para outro quarteto fantástico que vocês já conhecem com toda certeza, que é o basquete, o handebol, o vôlei e o futebol. Isso aí, assim, com toda certeza vocês já ouviram falar desses esportes alguma vez na vida de vocês, né? Por mais que não conheçam todas as regras, nem precisam assim, conhecer todas as regras, aí, né? Mas mesmo assim, a gente consegue identificar mais ou menos o esporte. A gente já sabe, eita, tem uma rede ali, eu sei que é um vôlei, a gente sabe que tá o handebol, o futebol, o basquete. Esses são alguns tipos de esportes coletivos, não são só esses, esses esportes são mais conhecidos. Hoje eu quero falar de um esporte que a gente vê muito em filme, né? E nessa época de quarentena aí, a gente às vezes acaba assistindo bastante filme, e os filmes são americanos muitas vezes, e a gente às vezes fica sem entender esse esporte. Eu vou falar o beisebol, que a gente vê bastante filme, e aí talvez fique, "Ih, rapaz, como é que funciona esse jogo, né?" E aí, pra gente entender um pouquinho, o beisebol, ele é um esporte, né, muito popular nos Estados Unidos, é muito difundido nos Estados Unidos. É, funciona da seguinte maneira. O jogo consiste em marcar pontos, que é conhecido como runs. O campo é um semicírculo. Deixa eu circular aqui para vocês irem acompanhando o raciocínio, né? O campo é formado por um semicírculo, que é essa questão aqui, ó, de areia. Vocês podem ver que é um semicírculo. E é posto um quadrado no meio. Olha o quadrado. Opa, a coordenação motora aqui não funcionou muito bem não, né? Mas aqui está o quadrado, vocês estão acompanhando, né? O raciocínio. Então é um semicírculo e um quadrado no meio. E tem um campo de areia aqui, ó. Eita, que beleza! E os jogadores ficam distribuídos por todo o espaço, né? Como funciona? Cada uma das equipes possui 9 jogadores, mas praticamente, vamos dizer assim, no decorrer do jogo, é 1 contra 9. Como assim, Rodolfo? Fica aqui, ó. Aqui, deixa eu tentar circular de outra cor. Pronto. Aqui fica o jogador da equipe adversária, que ele tem a função de rebater a bola. O restante da equipe, do time que fica espalhado pelo campo, são as pessoas que vão tentar pegar essa bola que foi rebatida. Então, se resume a isso, o jogo. Ah, Rodolfo, mas por que cada equipe tem 9 jogadores? Porque a partir do momento que vai trocando, essa questão de quem vai rebater a bola, vai mudando quem está no campo. Tá entendendo mais ou menos? É um jogo meio dificilzinho. Vamos lá, né? A dinâmica do jogo, como é que funciona? O pitcher, que é o lançador, aquele que fica no campo de areia lá, que eu circulei no slide anterior. O lançador deve arremessar a bola em 3 tentativas, passando pelo batedor. Então, o objetivo do lançador é fazer com que lançar a bola de uma maneira que o rebatedor não consiga rebater essa bola.
Por isso que a gente escuta strike 1, strike 2, strike 3. Se ele conseguir fazer o strike 3, o batedor não conseguiu rebater a bola, então ele consegue marcar, consegue pegar o taco, vamos dizer assim, consegue agora dar o direito à sua equipe a rebater a bola. E aí, atrás desse jogador, desse batedor daqui, ó, que está aqui, atrás desse batedor, rebatedor, fica outra pessoa do outro time, que é conhecida como catcher. E ele é da mesma equipe do arremessador. A função dele também é pegar essa bola. Lembra que eu disse? Ficam 9 pessoas espalhadas pelo campo. Só uma pessoa, que esse aí que tá de vermelho, vamos dizer assim, que é da equipe adversária. O batedor deve acertar a bola jogando para longe e correr para as bases. Depois eu vou mostrar essa questão das bases, né? E aí o lançador lançou a bola, o batedor tem que rebater essa bola de qualquer jeito e sair correndo pelas bases para marcar o ponto. Os interceptadores do time adversário, que são chamados de fielders, devem pegar a bola e jogar na direção das bases para o jogador da sua equipe, a fim de evitar o progresso do batedor. Caso o batedor consiga percorrer todas as bases, o ponto é computado. Eu vou tentar explicar isso no desenho e circulando para vocês, para ficar melhor para vocês entenderem. Mas vamos lá, né? Aqui tem algumas imagens para vocês conseguirem identificar quem são os jogadores e tal, os materiais do jogo, e por aí vai, né? Temos o catch, o batedor, o lançador, os fielders, que são as pessoas que interceptam a bola, tem um campo de beisebol, tem um taco, a bola, a luva, materiais mais ou menos essenciais, né? Pronto, vamos lá. Como funciona aquela questão que eu queria mostrar para vocês. Aqui é como se fosse 4 bases. Temos 1, 2, 3 bases e a home base, que é onde o batedor fica primeiro. Acho que não sei se vocês conseguiram ver quando eu estava passando. Temos 4 bases, mais ou menos. Temos a primeira base, a segunda base, a terceira base e a home base, que é onde o batedor começa. O batedor está aqui, ó. Ele vai ficar aqui. O lançador, ele fica aqui no campo de areia. O lançador tem que jogar a bola. Se o batedor conseguir rebater essa bola, ele tem agora a função de percorrer as bases, correndo, correndo, correndo. Se ele conseguir fazer esse percurso todinho antes que as outras pessoas dos outros times, lembra que eu disse dos outros times não, do outro time. Lembra que eu disse que ficam as 9 pessoas, eu estou circulando aqui aleatoriamente, tá? Vamos dizer que ficam as 9 pessoas aqui espalhadas pelo campo. Estou desenhando aqui, não vou desenhar as 9 não, mas enfim. Ficam as pessoas espalhadas no campo. E aí, a partir do momento que o batedor consegue rebater a bola, as outras pessoas têm que pegar essa bola e evitar que o batedor consiga fazer esse percurso de percorrer as bases. E aí por isso que vocês veem jogando a bola um para o outro para evitar que o batedor consiga outra base. E aí por isso que tem aquela emoção de vai, corre, 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 ele vai percorrendo as bases, o jogador, né? Nessa função. E aí essa é assim o funcionamento do jogo. Não sei se deu para vocês entenderem mais ou menos como funciona, mas é mais ou menos isso. Se o batedor consegue percorrer todas as bases, ele marca um ponto e a função da equipe é evitar que isso aconteça. Se eles conseguem evitar que isso aconteça, que ele não marque ponto, eles conseguem pegar o taco, o bastão de beisebol, e agora muda, né? A equipe, vamos dizer, azul agora vai rebater a bola e a equipe vermelha vai ficar tentando evitar que ele consiga percorrer as bases. Por isso que é beisebol o nome do jogo, porque é conseguindo, como se fosse conseguindo as bases, entendeu? Do jogo. E aí temos alguns materiais do beisebol, temos o boné, o capacete, a camisa, a bola, a luva, calças, as chuteiras,
o bastão, aqui esse jogador daqui que é o catcher, é o que é mais equipado, né? Aqui, ó. Ele precisa porque ele fica onde a bola vai ser lançada. Pode a bola bater no rosto dele, no peito dele. Então ele que fica mais equipado. Ele fica com protetor peitoral, ele fica com caneleira, ele fica com capacete, com a máscara, luva de receptor e por aí vai. E aí, curiosidades sobre beisebol. Não existe tempo na partida de beisebol. É, é joga ao vento. Não existe igual ao futebol, por exemplo. São 90 minutos. Se acabar o tempo, chorou. Não. Não existe tempo determinado. E isso é por quê? Porque não existe empate no beisebol. Vai acabar aquele jogo dali com alguém vencendo. Só acaba o jogo com alguém vencendo. É igual, por exemplo, ao vôlei. Pronto. O vôlei não tem tempo a terminar. Tem uma quantidade de pontos que a equipe tem que marcar, mas se não marcar aqueles pontos, a partida pode ficar durando até marcar os pontos, porque não existe empate. Tem que sair dali uma equipe vencendo. E outra curiosidade bem interessante, vê só. O jogo mais duradouro que se tem notícia durou 8 horas e 25 minutos. Imagina um jogo durar 8 horas e 25 minutos. A partida foi tão longa que foi dividida em 2 dias a partida. Teve um dia e disse, não, a gente vai ter que continuar em outro dia porque tá demorando demais esse negócio. É, encerrar, né? E aí, gente, a aula hoje foi mais uma aula aí para vocês sobre esportes coletivos. Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus. Abração.